Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro webinar do Programa de Saúde Corporativa da Unimed Paraná. Meu nome é Gisele Wata e hoje eu estou com a psicóloga da Unimed Paraná também, Márcia Mata. Tudo bem, Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Hoje nós vamos falar então sobre a saúde mental e os desafios durante essa pandemia. Em relação a isso, Márcia, a gente vê que nós estamos desde o mês de março, onde esse processo se iniciou, né, no Brasil, e já temos alguns resultados referente a isso. Em relação às principais mudanças socioeconômicas, qual é o panorama geral que a gente enfrenta hoje? Muito bem, Gisele. Hoje nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados, né? Então essa já é uma grande mudança. Nós viemos de uma reforma trabalhista e após a reforma trabalhista já veio a pandemia e os empregos não voltaram, né? As pessoas não conseguiram conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Fora muitos postos de trabalho, né, em torno de 5 milhões, que também foram desativados. Isso causou no trabalhador um grande medo, né? O principal é o medo do rompimento do contrato de trabalho. Será que eu vou ter o meu emprego? Será que eu vou conseguir, né, manter a minha jornada de trabalho? A redução do salário, principalmente a redução do salário. O pagamento através do seguro-desemprego, né, algo que realmente gerou uma grande questão para o trabalhador. O pagamento dos benefícios que o governo tem estabelecido, né? Estas são as grandes mudanças que aconteceram para o trabalhador. O que nós podemos entender que hoje nós temos muito pouco emprego e muito trabalho. Então essas alterações, essa mudança que o trabalhador passou a olhar, né, ele passou a vivenciar, que eu não tenho mais um emprego, mas eu tenho bastante trabalho a ser executado. E o profissional passou a se reinventar. Ele começou a se adaptar, né? O trabalho em casa, o home office, né? Que para nós era algo assim totalmente desconhecido e que nós precisamos aprender a lidar com ele, né? Até em relação a isso, era uma das perguntas que eu ia fazer em relação a essa adaptação do trabalhador. Hoje a gente sabe que existem muitas pessoas trabalhando em casa, né? E é necessário ali uma agilidade para conseguir se adaptar a essa situação. Como você vê o trabalhador referente a essa adaptação? Eu penso que a maior dificuldade é eu conseguir integrar a minha família, o meu trabalho, a minha produtividade, minha carga horária, a sensação de que eu continuo produzindo e agora em casa, a divisão das tarefas, como dividir as tarefas, dividir o meu espaço, conseguir compreender, ensinar os meus filhos que naquele momento eu estou em casa, mas que eu estou trabalhando, organizar tudo isso. Então eu acredito que a maior dificuldade e o que eu preciso aprender e que para nós está sendo uma grande lição é essa nova adaptação e que realmente muitas pessoas estão conseguindo. Tem uma situação bastante delicada, Gisele, que são as pessoas que são sós, né, que moram sozinhas e que saíam de casa e tinham no seu apartamento só um lugar de dormitório. Então ele saía de manhã e voltava à noite, ele passava o dia todo no trabalho. E hoje ele passa, né, a maior parte do tempo, ou melhor, todo o tempo, dentro de casa. E ele teve que se reinventar, organizar as suas atividades, né, a sua rotina de trabalho, organizar as suas aulas, como que ele vai para a faculdade, como é que ele está estudando. Então, tudo isso eu acredito assim, que tem sido um enorme desafio, né, e a grande adaptação de todos nós. A adaptação da família e do convívio familiar de todos ao mesmo tempo dentro de casa e a adaptação da pessoa que convivia com pessoas diferentes, né? Mora sozinho e agora fica esse tempo todo, né, sozinho durante o trabalho. Eu acredito que há também um público que tem uma pequena dificuldade, não vamos dizer uma grande dificuldade, que são os homens, né? Essa adaptação do homem em casa, que tem no seu papel o provedor, que agora, além de ser o provedor, ele também auxilia nas atividades domésticas, porque a esposa também está trabalhando. Então, se faz necessário ele cuidar do filho, ele organizar as tarefas, ele estar presente com tudo aquilo, e nós, mulheres, deixarmos esse espaço para ele, né? Que eu penso que é um pouco mais complicado, porque a casa é minha,
né? A organização daquele espaço é meu. E agora nós temos os dois que passarmos por esse momento. E os filhos tentar entender tudo isso. O que meu pai está fazendo em casa no meio da tarde, né? O convívio, então, né? Exato, esse convívio familiar. Essa criança que antes estava na escola a tarde toda e agora está na escola também sendo tutorada pelo pai, pela mãe, né? E nós ensinarmos essas crianças, estarmos próximos a elas, ensinarmos que eles têm o limite, que agora é o teu momento de estudar, é o meu momento de trabalhar. Então, realmente está sendo um momento bastante importante na vida de todos nós, né? De aprendizagem, né? Enorme, enorme. Em relação a isso, o que você percebe que está acontecendo com as pessoas nesse momento? Em relação a isso, o que eu quero dizer é, todas estão aceitando da mesma forma? Algumas negam esse fato? Pois é. A negação é uma situação bastante presente. Então, quando Elizabeth Kubler-Ross descreveu para nós os 5 estágios da morte, né, ela nos descreve como primeiro a negação. E o que nós percebemos nesse momento é isso, é um estado de negação. As pessoas ainda não conseguem, algumas pessoas, ainda não conseguem acreditar no que está acontecendo. Então, eu vou sim sair de casa porque eu conheço as pessoas que estão lá. Eu vou receber as minhas visitas em casa porque, imagine, essas pessoas não têm nada, eu as conheço. E comigo essas coisas não acontecem, porque eu sou uma pessoa cuidadosa. Então, esse negar que realmente algo importante está acontecendo, algo diferente, onde a gente nós não temos modelo, nunca aconteceu no nosso tempo uma situação dessa. Então, eu tenho que aprender a conviver com tudo isso e acreditar que eu não estou de máscara, mas eu estou longe de vocês, né? E compreender isso e repartir isso. E eu entendo e vejo que muitas pessoas só acreditam quando elas passam, né? Então, eu soube que alguém morreu, eu soube que alguém de verdade morreu, né? Aí sim elas passam a tentar sair do estado de negação e ir lá para a aceitação, não deixando de passar pelos outros estados, a raiva, a barganha, que a gente vê bem, né? A gente vê a raiva, a gente vê a barganha, a gente vê o estado depressivo e a aceitação. E é importante saber que essas fases existem e que às vezes você não querer usar máscara é porque você está negando a situação, né? Exatamente. Às vezes as pessoas não percebem isso. Em relação a isso até, como que nós podemos fazer para compreender as nossas emoções e saber identificar quando a gente precisa de uma ajuda médica, por exemplo, né? Quando aquilo não é mais normal para a situação de pandemia que eu estou vivenciando. Pois é, eu penso assim, Gisele, que eu ajo de uma maneira normal, aspas. Eu me conheço, né? Então eu sei exatamente o meu ponto de explosão. Eu sei o que me irrita e eu sei o que me deixa tranquila, segura. Quando que eu percebo que tem algo errado? Quando uma situação que antes era tranquila, não tinha problema, eu passava por aquilo de uma maneira tranquila e hoje ela tem um peso enorme, né? Eu passo a exagerar nas reações frente àquela situação. Esse é um gatilho para eu poder começar a perceber que tem alguma coisa errada. E às vezes eu não vejo isso em mim, eu não estou me percebendo, mas eu começo a ver você. Que eu falei alguma coisa para você, que você recebeu assim e teve uma reação exacerbada, exagerada, frente ao que eu estava falando. Então, eu posso realmente apontar as pessoas e dizer, olha, o que está acontecendo? Márcia, mas eu não posso conviver porque eu moro aqui em casa sozinha e não estou vendo ninguém. Mas se eu ouço você, se eu percebo que antes você postava coisas e hoje você posta diferente, né? Se antes, quando eu falava com você, você me recebia de uma forma e hoje você me recebe de outra forma, via e-mail, via telefone, com algumas respostas estranhas, é a hora de eu apontar. Olha, o que está acontecendo? Né? É o sinal, você está me dando um sinal que alguma coisa não está sendo normal. Está saindo do movimento. E normal. Até esses sinais como medo, raiva, indiferença. Exato. Né? Ou até o pensamento negativo em tudo. Exato. São situações que a gente pode identificar como... Exato. Né? Pessoas que antigamente elas iam e vinham, elas tinham a liberdade do ir e vir. E de repente elas foram tolhidas desse seu direito. E isso faz com que ela tenha um grande medo de voltar a fazer novamente, né? Então ela começou a ter um medo exagerado das coisas. O que está acontecendo? É algo que realmente a gente precisa parar para observar.
E até em referência a todas essas dificuldades que o trabalhador, né, que nós podemos apresentar durante esse período, qual seria a maior dificuldade que você vê como profissional, que é aquela que praticamente atinge a todos, né, e é a dificuldade maior que a gente apresenta? Seria a adaptação? Seria o distanciamento? Eu acredito que seriam as duas, né? O distanciamento, o me adaptar, a minha jornada de trabalho, eu poder saber se eu estou sendo produtiva, eu me cobrar com relação a isso. Muitas vezes você passa a acreditar que porque você está trabalhando em casa, você está perdendo a valia perante as pessoas, né? A autoavaliação, a autoestima. Então, entrando agora na autoestima, nós vamos lá. Eu acordo e fico de pijama o dia inteiro e eu não me importo em me organizar nessa minha vida. Então eu penso, o que eu preciso fazer? A organização, arrumar uma agenda, arrumar o meu horário, ter uma rotina de verdade, né? Agora é hora de levantar porque eu ligo o meu computador às 8 horas, porque eu imagino que lá na firma alguém está olhando que eu liguei o computador às 8 horas da manhã. E aí iniciou a minha jornada de trabalho. Então se faça, né? Toma teu banho, se arruma, acorda, trabalhe, tenha os seus horários de intervalo, né? Respeite os seus horários de intervalo. Chegou o horário de almoço, deixa o teu telefone lá onde você está trabalhando, porque agora é a hora do almoço. Né? Que se você estivesse na empresa, você estaria no teu horário de almoço, respeitando esse intervalo. A parte da tarde, né? Que horas que eu termino a minha jornada, porque eu ouço pessoas dizendo assim, Gisele, nossa, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Por quê? Porque eu não tenho interrupções, eu não tenho limite que está na hora de eu parar, né? E muitas outras pessoas dizem assim, não consigo fazer nada o dia inteiro. Começo uma atividade, paro, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Por quê? Pela falta da organização, né? Aí você pode me dizer, mas tem os filhos que estão em casa e que eu sou requisitada por eles o tempo todo. Isso, organiza isso também. Porque como nós não sabemos que vai acabar julho, que a gente já vai voltar e que tudo vai voltar ao normal, eu preciso daqui para frente organizar isso tudo. Explicar para os meus filhos que neste momento, se eu estivesse trabalhando, eu não estaria aqui. Então, nesse momento é hora de eu estar trabalhando. E eu compreender que se eu estivesse trabalhando, eu não estaria com meu bebê no colo. Ele estaria em outro lugar, ele estaria, né? Alguém estaria tomando conta dele. Então, deixar que isso aconteça. Deixar que as pessoas continuem executando as suas tarefas. Que essas crianças aprendam que os pais não estão em casa, porque eles têm a responsabilidade e estão trabalhando. Entende? Conseguir passar isso para as crianças. Eu estou trabalhando agora. Então não dá para você me requisitar, porque nesse momento eu também estou trabalhando como você. É importante para você estar na escola, é importante para mim e eu estou trabalhando, né? Eu penso que se nós conseguirmos falar isso, ficaria mais fácil. Né? A palavra-chave é organização e manter a rotina mais ou menos como ela era antes, né? Porque se eu tinha a rotina de acordar, tomar um banho, me arrumar, tomar café e ir para o trabalho, eu mantenho essa rotina anterior, mas a diferença é que eu vou sentar na frente do computador na minha casa e vou começar a trabalhar. Parece muito bonitinho, né? Fica bonitinho pra gente que está aqui falando sobre isso. Mas dá certo, né? Quando você quer e você tem a crença que isso é verdade, você não está negando que isso realmente está acontecendo. A partir do momento que eu conseguir acreditar nisso e colocar isso em prática, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Então, né, a regra maior do comportamento é eu entender, a partir do momento que eu mudo o meu pensamento, eu consigo mudar o meu comportamento. Então, eu preciso disso agora, organizar o meu pensamento para que eu possa organizar o meu pensamento, o meu comportamento. E até para uma situação mais prolongada, que é o que a gente está vivenciando, essa rotina ela é muito mais importante, né? Sim, porque certeza. A gente tentar viver de uma forma diferente durante um mês é diferente do que você viver 3, 4 meses naquele formato que você não vivia anteriormente. Exato. E principalmente porque acabou, né? No começo a gente, eu vou ficar em casa, então vou arrumar armário, vou arrumar gaveta, vou organizar tudo. E agora acabou. As gavetas estão organizadas, os armários estão organizados, as coisas estão tudo em ordem alfabética e eu preciso continuar vivendo. Então, a partir de agora, eu vou me reinventar. Eu vou começar a organizar realmente a minha vida como se eu não fosse voltar. Parece uma coisa meio idealice, mas não, eu preciso acreditar que este é o meu momento real.
Vai passar? Vai passar. Mas o meu momento real agora é que eu necessito ter essa organização. Muito bom. E até em relação à rotina, às nossas emoções, como a gente consegue identificar, é muito importante também, acho que para todos, a gente conseguir perceber, aí entrando já mais, né, na esfera de doenças, né? Então a gente consegue perceber o que, por exemplo, é uma tristeza normal, por um período que eu estou passando, e o que pode ser um indicativo de uma depressão, por exemplo. Como nós conseguimos perceber isso? Gisele, depressão é doença, ponto. Tristeza é uma emoção, né? A tristeza, eu estou triste por algum motivo. Então, eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, eu estou triste porque alguém morreu, eu estou triste por um motivo. Eu sei o motivo da minha tristeza. E o passar do tempo fará com que essa tristeza vá se atenuando, vá diminuindo. A depressão, ela não tem esse ponto, eu estou triste. Por quê? Não sei, né? Eu só estou triste. O que aconteceu? Não sei. Algumas pessoas dizem assim, mas eu estou triste, mas eu atendo o telefone, converso com as pessoas e ninguém nem percebe que eu estou triste. Então, quais são os outros sinais que eu estou apresentando? Além dessa tristeza, então como eu não posso transparecer nesse momento porque eu estou trabalhando e as pessoas precisam me ver normal, como eu ajo normalmente lá no meu trabalho, mas aqui dentro eu estou sofrendo, o que eu preciso, o que mais que eu vejo? Eu vejo o sono exacerbado, né? Eu comecei a dormir demais, eu comecei a comer demais, eu comecei a não comer, eu comecei a ter comportamentos compulsivos, né? Uma coisa que de repente não acontecia, eu não fazia e eu passei a fazer. Eu tenho um pensamento obsessivo, eu penso só nisso. Eu estou na quarentena, eu não posso ver meus pais, eu não posso sair de casa, tudo está perdido, será que meu emprego não vai existir? Então são pensamentos negativos e que são repetitivos, que vão ficar o tempo todo martelando ali, né? Esses pensamentos, junto com o meu comportamento de sono exacerbado, de tristeza, tudo isso vai gerar o comportamento, né, a doença da depressão. Então, tristeza é algo que eu tenho por uma situação que eu conheço e que passa. A depressão não, a depressão permanece, né? Eu estou triste o tempo inteiro. Eu sorrio, mas eu sei que aquilo não é verdade. Então, às vezes, até uma maneira que eu tenho de identificar no outro é perceber isso. Eu estou vendo que ela está com um sorrisinho ali, mas aquele sorrisinho não me convence. Então, vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo, né? E até em outras conversas que nós tivemos, a questão também que você coloca, que é da pessoa não ter uma perspectiva, dela não planejar, né? Exato, exato. Eu parei de fazer planos, né? Eu parei de imaginar o que vai acontecer no meu futuro. Acabou o futuro. Eu não quero pensar, não quero planejar, não vou fazer mais nada. Todos nós estamos vivendo a pandemia e nós todos estamos planejando. O dia que acabar, eu vou na praia ver o mar, né? Cada um tem o seu projeto. E quando eu estou num processo depressivo, eu não tenho projeto. Eu não sei nem o que pode acontecer amanhã. Então, é importante entender que a pandemia nos faz viver o aqui e agora. Eu preciso viver o aqui e agora, mas eu sei que quando, né, eu vou fazer alguma coisa. Hoje eu vivo o aqui e agora. Uma pessoa em estado de depressão não tem esse projeto, esse desejo. Você não tem o horizonte lá na frente, né? Onde você... A luz do túnel, isso, né? Fechou. E até em relação à depressão, a gente percebe, né, que existem diversos sintomas, como você citou, e também temos ligado a ela, muitas vezes, a ansiedade. E a partir de que momento que eu posso perceber como que esse isolamento está me causando sintomas de ansiedade, que está me deixando, né, de uma forma mais ansiosa mesmo por essa situação? A ansiedade e a depressão, elas caminham juntas, né? Elas não são coisas distintas, elas são parceiras. A ansiedade é aquela sensação, que eu vou comer mais, agora eu vou comer mais. Então é o engordar da pandemia, né? Estamos todos comendo mais. Eu como mais, eu durmo mais, eu falo mais, eu me agito mais, eu quero... eu não estou nem conseguindo respirar. Eu comecei a ter uma febre
Não, você não está com febre, você está encalorada porque você fez um exercício, né? Ou a tua casa está muito fechada, pronto. Eu já inicio com aquele pensamento, né, compulsivo, de nossa, eu estou passando mal, vai acontecer. Então, a ansiedade é quando eu tenho um processo exacerbado, exagerado, né, de um pensamento, de um comportamento. Então, é importante a gente parar para ver que aquilo não é necessário, não é assim. E de volta, né? Eu tenho que me conhecer. Eu me conheço para eu saber que aquilo não está legal. Tem algo errado ali, né? Os pensamentos obsessivos, principalmente. Né? E a rotina, ela é uma forma da gente minimizar essa ansiedade, de estar distanciado, de estar muito em casa. Exato. Coloquei a rotina e eu devo cumpri-la, né? Agora é a hora de. Então, quando eu tenho isso certo e eu consigo cumprir, eu diminuo a ansiedade, com certeza. E em relação à ansiedade, existem muitas coisas assim que fazem com que a gente perca o equilíbrio emocional, né? Que a gente tanto almeja. Então, em relação a isso, como a gente faz para manter o equilíbrio emocional? Se conhecendo de novo, né? Quando eu tenho calma no agir, calma, né? Então, o equilíbrio emocional nada mais é que eu manter a minha calma. Então, eu sei o que está acontecendo, eu tenho conhecimento do que está acontecendo e eu vou agir com mais calma. Então, o equilíbrio emocional, que o Goleman fala isso muito bem, né? O Daniel Goleman coloca isso assim maravilhosamente. O equilíbrio emocional é a minha chave para o meu autocontrole, né? Com certeza. E como você fala, se conhecer é um aspecto fundamental, né? Para nós termos esse equilíbrio. Sim. É uma constante, então, né? Sim, sempre eterna, né? E a pandemia está nos fazendo isso maravilhosamente. Eu tenho conhecido coisas na minha pessoa que, olha, gente, até eu duvido. E até em relação ao equilíbrio emocional, pode ser um fato positivo para que a gente também consiga manter a cordialidade nos relacionamentos, né? Tanto de trabalho, quanto família, quanto amigos que estamos mais distantes. Mas esse equilíbrio emocional auxilia nisso. Sim, porque veja, quando nós vamos trabalhar, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou dar aula, quando eu vou fazer outras atividades, nós nos comportamos de acordo com aquele ambiente, né? Então, o comportamento, ele é maleável, né? E eu vou sempre me comportar de acordo com aquele ambiente onde eu estou. Então, eu estou dando aula, eu vou me comportar como professora. Eu vou me comportar como aluno. Eu vou me comportar na empresa. Então, eu vou usar as minhas máscaras para eu poder desempenhar aquele papel, né, naquele local. O que acontece quando eu perco essa linha? Eu simplesmente estou em casa de pijama e eu perdi a noção de que agora eu estou trabalhando, de que agora eu estou tendo aula, de que agora eu estou dando aula, entende? Então, tudo meio misturado, tudo né? Tudo está misturado. Então, voltamos, né, ao início. Eu preciso ter a rotina. Eu preciso organizar a minha vida. Agora eu estou dando aula. Agora eu estou assistindo aula. Agora eu estou trabalhando. E nunca esquecer da cordialidade perante as pessoas. Eu preciso continuar sendo um ser social. Não é porque eu estou em casa que eu perdi a minha sociabilização, né? Eu preciso entender que logo eu vou voltar e que eu preciso me relacionar com as pessoas, né? E quando você fala até da questão da cordialidade, de relacionamento, nós sabemos que durante a nossa rotina diária, às vezes é difícil a gente se fazer compreender, né? Eu estou dizendo uma coisa, mas a pessoa não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Nessa situação, isso pode se tornar até um pouco mais rotineiro, sim, pela questão todas que a gente já discutiu aqui até agora. Então, como nós nos fazemos compreender? Sendo óbvio, tá? Sendo óbvio, use máscara. Ponto. Use máscara. Não. Use máscara. É para tampar o nariz, é para tampar a boca, não é para se tocar. Use máscara. Ponto. Né? Não saia de casa se não for para resolver alguma coisa séria, né? Que não seja algo que para você seja vital. Não leve as crianças com você no mercado. Ei, não é para levar por quê? Porque não é para levar. Por que não? Entende? Então, às vezes, as pessoas esquecem de falar o óbvio. E quando eu ligo para a minha empresa, para conversar com o meu colega de trabalho,
E eu, quando estava com ele, era simples, era um aceno, ele já entendia o que eu estava falando. Agora ele não está me vendo. Então eu preciso sim ser óbvia, falar o que deve ser dito, escrever muitas vezes, ser claro, né? Sucinto, falar sim, falar não, nunca deixar algo subentendido. Então eu penso que isso é outro aprendizado nesse momento, né? É falar o óbvio, que as pessoas precisam entender. Isso até é muito importante na questão familiar, né? Porque a gente coloca que hoje estamos todos dentro de casa ao mesmo tempo, né? E estamos nos comunicando. E às vezes nós queremos que o outro adivinhe o que a gente está pensando, eu quero desse jeito, mas ele tem que adivinhar. Isso. Então, é dizer o óbvio mesmo, falar o que você está sentindo, o que você quer. Exato. Eu sempre brinco com as pessoas, quando a gente vem nessa questão, quem me conhece sabe, que eu sempre faço uma pergunta, que cor que eu gosto? Aí você vai olhar pra mim agora e vai dizer assim, ela gosta de cor de rosa, né? Ela tá lá toda de cor de rosa. Gosto nada, é porque combinou, eu gosto de azul. Então, que cor que eu gosto? Me pergunte antes de tirar as suas conclusões. Aí é o óbvio, né? Antes de você tirar a conclusão que uma coisa aconteceu, que eu quero que ele faça isso, quero que agora o meu marido, quero que agora meu filho, quero que ele imagine, as pessoas não vão imaginar. Você deve falar, né? Fale, se faça entender, explique o que você quer. Talvez, por nós vivermos tão pouco em casa, né? Você sai para trabalhar, teu filho vai para a escola, teu marido vai trabalhar, no final de semana tudo se fala e tudo meio que se compreende, mais ou menos, né? E hoje não, hoje eu vivo com eles o dia inteiro. Então é importante eles entenderem e saibam o que eu estou falando. E agora é o conhecimento, né? As pessoas passaram a realmente se conhecer. Eu conheço meu filho, eu vivo com o meu filho hoje, de 22 anos, das 8 da manhã até as 8 horas da manhã no outro dia, né? Nós estamos convivendo. Então é uma pessoa que eu não convivia, né? Ele cresceu, nunca mais eu vi, porque eu só final de semana, eu trabalho, ele trabalha. Hoje eu conheço quem está morando comigo, né? Então é diferente. E acho que um aspecto muito importante disso que você está falando é também a gente saber identificar os diversos tipos de temperamentos, né? Porque um é diferente do outro. Certo. Esses dias a gente até falou sobre esse assunto, né? Eu falei sobre os tipos de temperamento, lembram? É o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, são os 4 tipos de temperamento. A partir do momento que eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa que gosta de ficar quieta no canto, que prefere não ir mais devagar, fazer as coisas mais do teu jeito. Eu sou uma pessoa, quero agora, vamos lá, mas eu tenho que te respeitar. Então, a partir do momento que eu sei, eu conheço o teu temperamento, eu sei como você age, cabe a mim te respeitar. Te respeitar. Agora, a palavra do momento é o respeito. A tolerância, né? Eu ter a habilidade de dizer, eu não vou mudar você, Gisele, não adianta, né? Eu sou assim e você é assim e eu não vou te mudar, não dá. Eu vou aprender a conviver com você. Se antes, quando nós vivíamos somente nas férias, nos finais de semana, e a gente não dava certo, agora eu vivo com você o dia inteiro. Então eu devo aprender a te respeitar. E não a querer que você viva do jeito que eu quero. Então, a tolerância nesse momento, né? O ceder, eu cedo o meu espaço. Mas isso não é só de um e não é dos 2, é dos 4, é dos 8 que moram naquela casa. Né? É aprender o temperamento de cada um. E olha, gente, nós sabemos exatamente como é cada um. Basta perguntar para tua mãe, para o teu marido, para o teu filho, como é que ele é? Ele vai te descrever. Então, se você sabe, pronto, está tudo resolvido. Né? Respeito. Isso, a palavra é respeito e você querer, né, olhar o outro e perceber aquele temperamento, né? Tanto no âmbito familiar quanto no da empresa mesmo, empresa, principalmente. Os colegas. Isso. Então eu quero que você me responda esse e-mail agora. Gisele, eu mandei um e-mail para você e você ainda não me respondeu. Nossa, mas eu sei que a Gisele faz um monte de coisa, né? A Gisele é uma pessoa extremamente atarefada e que eu não sou o umbigo da empresa nesse momento. Né? A empresa não está girando em torno do meu grande desejo. Eu devo esperar, porque se eu estivesse lá, eu ia ter que esperar. Então aí vem tudo
que nós já falamos, o autocontrole, a tolerância, o respeito, saber olhar o trabalho do outro, né? Saber que eu também tenho as prioridades e que o outro também tem as prioridades. Então eu vejo as pessoas se perdendo um pouco. Nossa, porque eu mandei, porque eu fiz, não sei o quê. Ei, calma, né? Tudo é urgente, né? Pra mim tudo é urgente. Tudo que é pra mim é urgente, tudo que né? é pra mim é urgente, só que não. Todo mundo tem suas urgências, exato, né? Exato. Isso é muito importante mesmo. E até conversando sobre tudo isso que a gente está, né, falando nesse momento, na tua concepção, como nós iremos retornar depois dessa pandemia? Você tem isso em mente? Eu acredito, porque a gente não acha nada, né? Eu acredito que nós vamos voltar muito melhores. Muito, 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 muito. Porque eu descobri que eu tenho um espaço, eu descobri que eu tenho uma casa, eu descobri que eu posso me reinventar, que eu posso fazer as coisas de uma forma diferente, que eu sou capaz. Eu descobri que eu posso ser tolerante, que nada gira em torno do meu umbigo, que eu tenho que ter o tempo e respeitar o tempo das outras pessoas, que eu não sou insubstituível, porque às vezes as pessoas acreditam que eram, né? Uhum. Muitos que perderam seus postos de trabalho acreditavam que aquilo para ele era insubstituível e ele teve que aprender a se reinventar e fazer outras coisas. Então, eu acredito mesmo que nós voltaremos muito melhores. E família, sabe? Com a minha família, com os meus pais, eles conseguiram entender o que eu faço das 8 da manhã às 6 da tarde, sabe? Que é uma mística, né? A minha mãe foi trabalhar, meu pai foi trabalhar. Meu pai está trabalhando lá longe e ele fica 6 meses lá longe. E aí quando ele volta, eu não sei o que ele fez. Então esse tempo que ele tem que, que ele tem que se adaptar para voltar para casa novamente, é o tempo onde ele vai poder se acalmar. Saber que o retorno dele é garantido, que está tudo certo, que a família estava esperando. Então, esse tempo que nós, né? Hoje eu até ouvi uma fala assim, nós pedimos a vida toda que emendasse o feriado do Natal com o Carnaval, né? Do ano que vem. Só que a gente não imaginava que fosse ser tão verdade, né? Que a gente realmente ia passar por um período tão grande dentro de casa. E nós pedimos isso a vida toda. Né? Ai, que vontade de ter mais 60 dias de férias. Pronto. Então agora aprenda. Vontade de ter mais tempo. De ter mais tempo, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos. A gente pediu isso a vida toda. Pronto. Né? Então aprenda a fazer o que você pediu. Tirar de toda a nossa vivência, a gente deve tirar um aprendizado, né? Com certeza. Em relação a isso que nós estamos vivenciando hoje, com a pandemia, também temos que tirar um aprendizado disso. O que de positivo isso vai trazer. Exatamente. E o autoconhecimento, eu penso que é o mais, de tudo, o autoconhecimento é o mais importante. Né? E aí, quando você fala em autoconhecimento, vem aquela questão. É um momento de eu tomar grandes decisões na minha vida agora, né? Considerando tudo isso que a gente está vivendo hoje, será que é um bom momento para esse tipo de decisão assim radical? Olha, eu acredito que não. Que não é a hora de eu tomar grandes decisões, porque eu estou vivendo um momento atípico. E quem está comigo está vivendo um momento atípico também. Eu não estou no meu normal e a pessoa que convive comigo também não está. Será que se eu, em um outro momento, teria a mesma atitude? Desde as pequenas coisas até as maiores, né? Será que é hora realmente de eu dizer eu não quero mais, eu vou mudar, eu vou fazer, eu quero que você vá embora, né? Então o que eu vejo assim, as pessoas não se conheciam, elas conviviam e hoje elas passaram a se conhecer. Então, como aquela pessoa que vive comigo é boa? Como aquela pessoa que vive comigo é diferente? Será que, que é hora de eu tomar uma decisão agora? Acredito que não. Ok. Então, se for inevitável, né? Sim. E se não estiver causando dano a nenhum dos dois, ou dos três, ou de todo mundo. Risco, né? Exato. Algo nesse não tiver sentido. em risco de vida, em risco de agressão, em risco de vida mesmo, sabe? Sim. Risco de vida.
não risco de morte, risco de vida, não estou conseguindo viver. Dá para deixar um pouquinho para depois então, Dá né? mais 10 minutos, mais meia hora, né? Que bom, então, Márcia. A gente tem algumas perguntas agora que nós vamos, né, nos fizeram aqui, eu vou ler para você. E então a primeira é: que dicas você daria para a gente integrar os filhos nas nossas atividades de home office? Uma dica você já deu, né? Que é a questão da rotina, dos horários e tudo. Existe mais alguma? Eu acredito que sim. Quando eu consigo fazer com que o meu filho perceba, eu já tinha dito, acredito que isso fica mais pesado, a importância das atividades. Então eu vou dizer para ele a importância do que ele está fazendo. E brincar é importante, ver televisão é importante, cuidar do gato é importante, estudar nesse momento é importante. Eu consigo dizer para ele a importância do que ele faz, reconhecer a importância da vidinha dele, do momento dele, das coisas dele, para que ele possa dar importância às minhas coisas. Porque o que eu sempre vejo no nosso mundo adulto? Eu sou importante. O meu trabalho é importante. O que eu estou fazendo é super importante. Vá lá brincar. Não. Ele tem que entender, né? E eu como mãe tenho que ensinar para esta criança que o que ele está fazendo é super importante. E a partir do momento que ele entende isso, ele respeita os espaços. Eu acredito. Né? Realmente dar para essa criança a importância das atividades que ele tem. E não diminuí-lo. O teu Não. Dê importância. Não só aos filhos, mas ao meu esposo, né? Às pessoas que estão comigo, aos meus pais. Às vezes eu digo, mãe, vá para lá, agora eu não vou ficar com você. Vá lá fazer teu tricô, não venha me perguntar. Ei, para ela é importante. Então, quando eu dou a importância, eu acredito que eu consigo fazer com que o outro me respeite e me dê importância também. Acho que essa a gente pode inventar um monte de coisa. Aí eu vou dar uma atividade para ele, aí eu vou mostrar para ele que nós dois estamos trabalhando, que o meu trabalho é este, que o trabalho dele é este, que trabalhar é muito bom, né? Porque a gente vem lá do Tripalhos, lá de antigamente, que trabalhar era ir à luta, era, né, aquela história que a gente conhece, horrível, que todo mundo diz, eu vou lá para fora ganhar o meu batalhar, ganhar o meu vou pro batente. Vou pro batente, vou ganhar ferro. Ei, peraí, não. Aí você está em casa trabalhando e teu filho olha para você, então é isso que é batente? Né? Então ele também não vai dar importância para o que você está fazendo. A partir do momento que nós dois conseguimos ter peso e importância das atividades, com certeza ele vai me respeitar e se sentir importante também, né? Acredito que eu faço isso, dá certo. Como lidar com as incertezas do momento e se adaptar às mudanças de um mundo que nunca mais será o mesmo? Essa é bem filosófica, né? Essa é uma pergunta que eu acredito que se nós fizéssemos todas as manhãs quando a gente acorda, né? Toda manhã eu acordo e o mundo já não é mais o mesmo. Quem eu fui ontem, eu não sou hoje, né? Quando eu passo por um dia inteiro e eu conheço novas experiências, eu faço novas coisas, eu atravesso a rua, eu passeio o dia, amanhã o dia já é outro dia e eu já não sou a mesma pessoa. Então, quando você conseguir entender isso, que você se renova todos os dias e que as situações se renovam todos os dias, eu consigo superar. Eu consigo entender que amanhã eu estarei pronta para o que vier. Porque todos os dias eu estou aprendendo uma coisa nova. Eu estou sendo uma pessoa melhor, né? Agora, se eu acredito que é tudo a mesma coisa, nada muda, essa vida é tudo igual, é tudo a mesmice, então eu não vou conseguir entender pelo que a gente passou. A percepção do que o mudar também está externo a mim, né? Então, o mudar começa em mim. Tudo parte de mim, né? Essa fala é muito nossa mesmo. Tudo parte de mim, a maneira como você me trata, a maneira como eu quero ser tratada, a maneira como eu vejo o mundo, tudo parte de mim. Se eu acordo e vejo um mundo positivo, né, um mundo de Poliana, um mundo alegre, um mundo que eu possa entender que as coisas são melhores, que as coisas serão melhores, e que eu tive um tempo para aprender isso, com certeza eu vou voltar para a minha empresa melhor, eu vou tomar atitudes melhores, eu vou conviver com as pessoas de um jeito melhor. Se eu não consigo entender isso,
não adiantou nada a pandemia, né? Sim. Não é a família que está invadindo o home office, mas sim ao contrário. Como estabelecer os limites? Sim, isso mesmo. Eu tinha minha casa bonitinha, minha sala de jantar, o meu espaço, e lá eu só jantava, organizava a minha casa. Nossa, tudo lindinho. O que esse computador está fazendo em cima da mesa? E o que agora essas planilhas estão fazendo aqui, né? Quem são essas pessoas que ligam para você o dia inteiro? Então, realmente, né? O que aconteceu foi uma invasão. O meu trabalho inventou de invadir a minha casa. Porque lá em casa não era lugar de trabalhar, lembra? A gente não leva trabalho para casa. A gente tem que se organizar na empresa para fazer as nossas atividades na nossa jornada de trabalho. Essa é a regra. Sim. Ótimo, parabéns. Então, faça isso em casa. Se o seu trabalho foi para a sua casa, então nós vamos organizar a minha casa para que eu tenha o meu espaço aonde eu vou ter a minha jornada de trabalho. Né? Ele foi para lá, é inevitável, eu não posso mudar. Então eu vou ter um lugar, seja ele qual for, aonde ali será o meu ambiente de trabalho. Ele invadiu, então nós vamos dar o espaço que lhe cabe nesse latifúndio para que ele possa ser executado. Eu tenho como mudar isso? Não, né? Aceitar, lá na negação, que era a nossa primeira fala. Eu preciso compreender isso e aceitar que o meu trabalho invadiu a minha casa. Então eu vou organizar um espaço para que esse trabalho seja muito bem executado dentro do limite, dentro do espaço, né? E que eu não seja só trabalho e que eu não seja só casa, né? Então nós vamos ter que aprender a organizar. Acho que até para essa pergunta vem o que você falou lá no início, que é a questão da rotina, né? De manter a rotina, os horários, a organização e inserir ele dentro ali do âmbito familiar da melhor forma possível, né? Porque assim, Gisele, todas as pessoas têm um lado oculto, né? Olha a minha bolsa, não olha a minha bolsa, né? Minha vida é toda organizada, mas a minha bolsa é assim, né? Pronto, parabéns. Eu vou ter que aprender a organizar a minha vida, organizar a minha casa. Aquela pessoa que é organizada no trabalho, que cumpre a sua jornada, né, de acordo com o que é específico, cumpre sua agenda, cumpre sua jornada, ela vai conseguir fazer em casa. A pessoa que não é um excelente momento para aprender, porque isso é cobrado, a produtividade ela está atrelada à minha organização. Qual a orientação para os gestores e profissionais de saúde que trabalham diretamente com a assistência? Olha, eu acredito que não seria só para as pessoas da área de saúde, mas para todos nós, né? O limite. Esse é o teu trabalho, ok? Este é o teu trabalho, para que nós não possamos compadecer da síndrome de burnout, que realmente, né, é você trabalhar demais, ou você deixar de se importar com o que está acontecendo, é você adoecer por causa do trabalho. Então, todos nós, profissionais, precisamos compreender essa limitação. Compreender que agora este é o meu trabalho e esta é a minha família. Isso é para o professor, isso é para o enfermeiro, para o técnico, para os socorristas, para todos, né, todos nós, para o gestor, para quem não é da área de saúde, que começa a falar, nossa, mas que exagero, né? Quanta coisa exagerada, para que tanto? Não. É o meu trabalho. E a partir do momento que eu sei executar o meu trabalho, valorizo este trabalho, eu vou conseguir ter o discernimento e não adoecer. Principalmente não adoecer. Não esquecer do lazer, não esquecer que acabou a minha jornada de trabalho, agora eu vou para casa me dedicar a outras coisas. Né? Para quem é da área de saúde e volta. Para mim que estou em casa, acabei a minha jornada de trabalho, agora eu vou fazer outras coisas. Então não esquecer do lazer. Não misturar tudo, porque as pessoas, às vezes, eu vejo algumas pessoas que misturaram tudo, né? Misturaram o lazer, misturaram a confusão do dia a dia, misturaram o trabalho. Então, eu preciso aprender a ter discernimento da importância das coisas. Acho que até em relação a essa pergunta, tem mais duas que fazem parte. Como incentivar os profissionais que estão na linha de frente no atendimento aos doentes? Como diminuir ou minimizar o medo e a ansiedade desses profissionais? Porque eu creio também que há o medo
além de toda a carga que existe em relação ao trabalho da enfermagem, né, do médico, de quem está prestando, toda a equipe, né, multiprofissional que está prestando esse serviço, existem milhares de cargas que já existiam e hoje elas estão intensificadas com a pandemia e com a situação da gente não ter ainda uma cura para essa doença, né? Então, como eles se manterem, assim, incentivados a trabalhar, como reduzir essa ansiedade, considerando que também tem o medo de levar para a família, de levar para dentro de casa a doença, né? Volta a mesma, penso, né, que a partir do momento que eu tenho claro o que é o meu trabalho, aonde ele começa, aonde ele termina, os profissionais de saúde se manterem motivados, né, eu trabalhei anos com eles, é a motivação do meu trabalho, eu não, em momento algum, não dá importância. Eu devo sim me aparamentar, eu devo sim compreender o que está acontecendo. De um paciente ao outro, nós sabemos, né, que o profissional de saúde ele é muito responsável. Eles são pessoas, como todas as outras, que estão sempre muito atreladas ao seu trabalho. Então é permanecer nisso, é não acreditar que eu posso diminuir um pouco a tensão, não. Né? E volto, eu acredito que a resposta é a mesma. É entender que o meu tempo, né, o meu tempo dentro da UTI, o meu tempo dentro do ambulatório, o meu tempo agora dentro do hospital, é isso que eu tenho que exercer. E uma coisa absurda que a gente está vivendo e que eu ouço é o preconceito com relação a esse profissional. Né? Eu ouvi uma reportagem de um médico que as pessoas do prédio estavam tendo preconceito com ele. Isso é um grande absurdo, né? Porque se nós formos parar, hoje nós temos sim a pandemia, que é essa doença, que nós não temos medicamento e tal, mas nós sabemos como mantê-la, como cuidar, né? A higiene, a máscara, o distanciamento social, perfeito? Faça. E quando eram as outras, né? Quantas vezes nós entramos numa UTI, nós fomos visitar um paciente, nós da área de saúde visitamos os hospitais, quantas outras doenças estão lá? O que está acontecendo é que esse profissional de saúde ele está em evidência agora, mas tudo isso já acontecia. Quantas vezes a gente dando aula dentro de um centro cirúrgico batia a mão na maca e dizia, meu Deus, peguei um bicho, né? Quantas vezes, meu Deus, eu cortei a minha mão na maca dentro do hospital e agora eu peguei uma bactéria. Eu conheço pessoas que tiveram que fazer grandes tratamentos por causa de um acidente de trabalho. Então tudo isso já acontecia. E eles, pelo que eu percebo, nunca foram tão evidenciados. Se fosse um grande incêndio na floresta, quem estaria hoje em primeiro seriam os bombeiros, que passariam pelos mesmos problemas. Né? Sabe, cada profissional tem os seus entrepostos. E eu vejo que é o que está acontecendo hoje na área de saúde. Então, continue motivado, continue fazendo o que você faz, continue dentro da sua perspectiva, faça o teu trabalho, tenha as regras, mantenha a sua calma, siga o que você está fazendo. Tenha noção do que é seu, né? Da importância, tenha empoderamento do que é seu. Não deixe que essas pequenas coisas, que são imensas, eu falo pequeno, mas é muito grande, te abata, né? Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. Eu conheço um médico que eu tenho muita admiração por ele, que é o Dr. Akihito, e ele sempre me ensinou isso, que a gente tem que ter força, foco e fé. Então eu cito porque, na minha concepção, ele é uma pessoa muito, muito certa. Então continuo falando, né, repetindo as palavras do Dr. Akihito. Tenha força, foco e fé. Saiba da importância que é o trabalho do profissional de saúde nesse momento, né? Que está dando o seu melhor para prestar assistência e para fazer com que esse período passe. Acho que isso é a maior motivação, saber da sua importância. E aí a última pergunta é uma que talvez você já tenha respondido, mas acho que é importante a gente reforçar, que é qual a maior lição que nós vamos levar após o fim dessa pandemia? Se você quiser repetir, né? Eu acredito de novo, né, que é o autoconhecimento, né? Eu saber do que eu sou capaz, eu aprender a tolerância, Gisele, você aprender a esperar. Olha, parece que a gente não aprendeu. Nós fomos mães, ficamos 9 meses esperando um bebê nascer, né? E nós ainda não aprendemos que nós precisamos acreditar e esperar. Esperar, calma, né? Viva um dia de cada vez.
o AA, né? Faça isso só por hoje. Tenha força na manhã, tenha fé que as coisas vão melhorar, mas comece o dia e termine o dia melhor. Passe por o que está acontecendo. Acredito que essa seja a melhor dica. Aprenda, né? Com aprenda, pare, né? Pare com isso. Aprenda, se permita aprender, né? Se permita ficar quieto, se permita o silêncio, se permita ouvir o outro, né? Que você tenha ouvidos e ouça realmente o que está acontecendo nesse momento. Eu acredito que isso, né? Ok, muito obrigada, Márcia, pela nossa conversa de hoje. Obrigada a todos que participaram. Obrigada. E esse conteúdo ele vai estar disponível, né, no mesmo link que foi o link que foi feita a inscrição, e vai estar disponível para que vocês possam rever e outras pessoas também tenham a possibilidade de ver esse conteúdo. E até mais, muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima.